Aí a gente ficou um dia inteiro da folga da base assistindo. Eu gostei mais ou menos. Cara, não entendeu nada do filme, não entendi nada. Se você pegar o paralelo cristão do Tolkien, aí você começa. É que tem uma parada, né? Que o maluco é cristão, né? O diretor. Tolkien é o escritor. Amigo do C.S. Lewis. Mano, mas é muito... Eu curto desde criança, então... Mateus capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 a 18. Continuando. O Sermão do Monte dura mais um capítulo. Então, Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 18. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que sua mão esquerda não saiba que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. E o Pai, que o vê em secreto, vê o que é feito em secreto, o recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não fale por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. E quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Eba! Não, pode pegar aí, à vontade. Coloca no leite. Pronto. Pega o leitinho. É que eu tenho que postar esses vídeos tudo, mano. Só que eu tô sem acesso Eu vou pôr isso aqui, ó. Se alguém precisar usar o leite, não ao precisa YouTube. Tô sem acesso ao YouTube da igreja. mexer. Me passa a folha aí, mano. Bora lá. Então, Mateus capítulo 6 marca então uma virada importante do Sermão do Monte. Que agora a gente sai de tratar a justiça do reino de Deus em relação ao próximo, do capítulo 5, para uma justiça do reino de Deus em relação ao próprio Deus. Então o foco não é mais o homicídio, o adultério, o amor, a vingança ao inimigo, nada mais disso. Agora o foco, por exemplo, desse trecho está na esmola, na oração e no jejum, que são coisas ligadas diretamente a Deus e não ao próximo. Por mais que a gente fale que a esmola é ligada, a piedade é ligada diretamente ao próximo, em você dar alguma coisa, Jesus deixa bem claro que quando você faz isso para algum dos pequenininhos, ele está fazendo para Deus e não necessariamente para aqueles pequenos. Então,
a piedade, a esmola, é tratada assim como uma ação direta para Deus dentro das Escrituras, não uma ação só direta ao próximo. Então a gente vai tratar de esmolas, oração e jejum, e aí na última perícope desse texto a gente vai falar sobre o reino de Deus mesmo, o reino dos céus, que é... Mas aí é só no próximo domingo porque não vai dar tempo, que é em relação a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em vez do dinheiro. Então, aqui Jesus já começa denunciando a religiosidade exibicionista e apresenta uma espiritualidade que é de intimidade, uma coisa íntima e secreta centrada no Pai, sem qualquer exibicionismo da pessoa. Então, quando ele fala desse tema central, que é a verdadeira piedade, Jesus deixa bem claro que essa verdadeira piedade ela não busca os aplausos dos seres humanos, mas ela busca uma aprovação direta perante Deus. E essa aprovação perante Deus é uma aprovação em secreto, não uma aprovação que todo mundo vê. Então, muito do que a gente vai ter nesse trecho é a hipocrisia dos religiosos e a sinceridade num coração íntimo com Deus. Então não existe espiritualidade verdadeira quando Deus é substituído pelo público. E é isso que Jesus deixa bem claro. Não há qualquer tipo de espiritualidade verdadeira, não há qualquer sentido verdadeiro de uma verdadeira devoção, de uma verdadeira adoração, quando o público ao redor é o alvo. Quando Deus não é o alvo central daquilo. Quando você está fazendo o que faz, e aí, por exemplo, é o que a gente estava discutindo agora em relação ao pessoal lá. Quando você está fazendo o que faz só para ser visto, é uma coisa. Aí Jesus deixa bem claro, você já recebeu sua recompensa. Os outros viram, não era isso que você estava buscando? Mas quando você faz diretamente para Deus, e a visibilidade vem como consequência disso, aí você percebe que a visibilidade é uma recompensa de Deus. E não porque você buscou por essa visibilidade. Então, toda a estrutura do texto vai virar em quatro grandes princípios. Primeiro, que é uma estrutura geral, o princípio geral da verdadeira piedade, que é do versículo 1, quando Jesus deixa bem claro: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Então Jesus deixa bem claro o princípio geral do que é a verdadeira piedade. E aí ele vai depois então falar sobre as esmolas, sobre a piedade em si, de devoção sem qualquer tipo de ostentação, de exibicionismo para o próximo, para você mesmo, mas em relação a Deus que vem em secreto. Então, em vez de dar a esmola com a mão direita, que todo mundo veja, faça isso sem que a mão esquerda perceba. Então, faça isso sem que os outros percebam. Ajudem os necessitados, não para se vangloriarem, mas porque vocês têm amor aos necessitados. Porque vocês têm piedade por eles. Façam isso, se possível, façam isso sem alarde, façam isso em secreto. Posso fazer uma pergunta? Essa recompensa que fala que vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, essa é uma recompensa para agora ou ele fala de uma recompensa eterna? As duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque naquela época a recompensa era algo visível, a recompensa de Deus. Então muitos, eles demonstravam isso, por exemplo, quem dava muita esmola. Estava mostrando que estava dando muita esmola porque falava que Deus tinha abençoado ele. Conseguiria ajudar os pobres. Então a recompensa era uma recompensa naquela hora. Tipo, caramba, Deus me deu dinheiro e Deus me deu dinheiro, ponto. Mas também é uma recompensa celestial relacionada também ao galardão de coisas. Porque, no final de tudo, galardão e salvação são duas coisas diferentes. No fim de todas as coisas, quando a gente for salvo, basta fé. Perfeito. Todo mundo é salvo pela fé e somente pela fé. Mas a recompensa de Deus, e é por isso que a gente fala de dois julgamentos de Deus no final de todas as coisas. Um é o julgamento dos ímpios, que é realmente para condenação, mas todos os povos serão julgados. Como é que a gente vai ser julgado, sendo que a gente já foi salvo?
Não deveria ter julgamento pra gente. Então o julgamento, normalmente se entende que o julgamento dos santos e dos salvos é um julgamento das suas boas obras. Porque a Bíblia inteira fala que as boas obras serão julgadas. E aí, umas serão salvas como que pelo fogo, e outras receberão grande recompensa. Então, de vez em quando, seu galardão vai ser pequeno. Para outras pessoas, dependendo das suas obras, o galardão vai ser grande. Mas a Bíblia aponta o tempo inteiro que esse galardão, que o seu coração não deve ser voltado para essa recompensa. Mas sim porque você ama as pessoas, ama o próximo, ama a Deus, e por isso você faz boas obras. Não pensando em si na recompensa de Deus. Mas ela deixa bem claro que vai ter uma recompensa. Só que a recompensa vai depender também do coração do indivíduo. Então não adianta fazer uma boa obra, porque eu vou ter um grande galardão. Então você não está fazendo a obra pelo motivo certo. Você está fazendo a obra para receber alguma recompensa. Então, automaticamente, não vai ser muito bom o seu galardão. Mas você só faz uma boa obra porque você ama a Deus e ama a todos. E aí a gente tem um galardão mais rechonchudo. O que é galardão? Ninguém sabe. Eu já ia falar que o que é galardão? Ninguém sabe. A gente sabe que é uma recompensa, alguma coisa que Deus dá, mas a gente não sabe direito o que é. Entendeu? Até hoje a Bíblia não tem resposta. É mistério. É só fala que é um galardão, que é uma recompensa de Deus. Então, agora vamos para o princípio geral da piedade, lá do versículo 6 até o 4, né? Então, Jesus começa dizendo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Então, Jesus estabelece um princípio fundamental. A motivação define o valor espiritual da ação. Qual é o motivo de você estar sendo piedoso com o outro? Qual é o motivo que você está ajudando o próximo? Se você está ajudando para ser visto pelos outros homens, o valor espiritual daquela ação é nulo. Você já recebeu a sua recompensa. Os outros homens olham para você e te validam, falam: nossa, olha como ele é bonzinho. Nossa, olha como ele ajuda os necessitados. Olha só como ele criou uma ONG e está ajudando a cidade, o bairro. Nossa, que legal. Se você fez isso só para isso, então tá, você já recebeu sua recompensa. E aí, as obras de justiça, só para a gente entender um pouco mais o contexto do antigamente, eram práticas religiosas muito legítimas, mas só que o fariseu fazia com pura vaidade. Então as obras de justiça dos fariseus eram corrompidas de vaidade, porque eles faziam necessariamente para serem vistos. Tipo, eu sou um fariseu, eu sou a melhor casta de Israel, sou o melhor grupo religioso de Israel, sou melhor que o saduceu, sou melhor que os escribas. Por quê? Porque eu pratico boa justiça. E aí, os outros ao redor falavam: realmente, o fariseu pratica as boas obras, tem boa justiça. E aí Jesus deixa bem claro que essa é a recompensa que ele vai receber. Então, o problema, no final das contas, não é ser visto. Entende? Então, o problema não é você ser visto. Você pode... Sempre algum barulho. Faltou uma nota aí. O Beethoven ia deixar. Essa pedrada aí. Beethoven ia reclamar que faltou nota aí. Mas o que seria então, tipo... O problema não é ser visto em si. Então a gente pode, sim, divulgar as coisas que a gente faz como obras. O problema é agir para ser visto. Eu só vou fazer porque as pessoas precisam ver o que eu estou fazendo. Eu só vou dar marmita pros mendigos nas ruas só para poder ganhar engajamento no Instagram. Eu só vou ir no hospital com câncer para que as pessoas sintam dó e vejam como eu sou uma boa pessoa que estou ajudando aquelas crianças com câncer, trazendo alegrias para elas de alguma forma. O problema é agir para ser visto.
Mano, só posso fazer um comentário? Uhum. É engraçado que assim, o marketing de Jesus é o contrário, né, mano? E quando ele cura as pessoas, ele curava, ele fazia alguma coisa, ele falava assim, ó, não conte a ninguém. Não conte o que aconteceu. Ele fala algumas vezes isso, né? Diversas vezes. Diversas vezes, né? E É, aí tipo, os caras sempre às vezes faziam o contrário e falava. É. Mas ele dava uma ordem, mano. Ele falava, não conte o que aconteceu, mano. Exato. Porque tem várias questões aí. Primeiro, porque ainda não era o tempo do Messias ser revelado. Né? Então, mas Jesus sabia que, por exemplo, era incontrolável. As pessoas iriam falar. Mas ele ainda dava a ordem. Mesmo assim. E a ideia exatamente era fazer em secreto. Não precisava ser visto. Então, é o que a gente volta a dizer. O problema não é ser visto, mas é agir para ser visto. Jesus, ele não agia para que todo mundo visse ele. Ele agia por amor, por caridade. E automaticamente as multidões o viam e se reuniam ao redor dele. Então, uma hora ou outra vai ter um fofoqueiro que fala, olha só, o pessoal ali fazendo os negócios. E vai acabar sendo visto. Uma hora vai ter. Mas a intenção não é essa. Entendeu? Por exemplo, qual a intenção de gravar em Marajó? Gravar o que acontece lá. A intenção é que aquela situação seja vista. Falando, aqui precisa de ajuda. Não é alguém em primeiro plano mostrando com uma música extremamente emocional ali, dando um brinquedo para uma criança, irmão. Tipo, olha só como eu sou bom. Me vejam. Mas é um negócio mais, vejam as crianças. Olhem para essa ilha. Olhem para esse lugar. Mesma coisa lá quando a gente vai falar de Nigéria, quando a gente vai falar do Paquistão. Tudo olhem para esse povo. Esse povo está precisando, não a gente. Entendeu? Então a intenção é que o povo lá seja visto para que tenha mais misericórdia para esse povo. Sim. Não necessariamente precisamos de recompensas para isso. Então, a recompensa buscada nas ações da piedade determina a recompensa recebida. Se você busca simplesmente uma recompensa de ser visto, então a sua recompensa vai ser humana. Legal. Você viralizou, irmão. Parabéns. Você recebeu sua recompensa. Agora você está famosinho. Mas quando a recompensa é do coração, aí é uma recompensa divina. E às vezes a recompensa divina é simplesmente o fato de conseguir trazer uma criança para cá e dar uma estrutura para ela crescer. Para ela se fortalecer, uma boa educação, um bom lugar para conviver, livre, sem qualquer coisa. Poxa, essa é a recompensa de Deus. E às vezes a recompensa de Deus não é nem vista. Às vezes a recompensa de Deus também pode ser que não seja legal pra gente. Às vezes a recompensa de Deus é uma mudança de caráter. É olhar e falar, caraca, mano, eu sou consumista pra caramba, irmão. Eu tenho grana guardada e os caras aqui precisando de um barco pra conseguir resolver um problema de transferir crianças pra escola, irmão. Pra essas crianças não passarem por qualquer perrengue. Enquanto isso, eu tô com 50 mil na conta guardado. Comprando maquiagem na Sephora, ou sei lá, comprando 600 reais de camiseta na Hering, entendeu? Então, essa é a grande diferença da recompensa de Deus. Imagine, é uma coisa que não é vista, mas é o cara que mudou o caráter. E agora a vida dele é pra isso. A vida dele o meu dinheiro é para ajudar essas pessoas. O meu dinheiro é para viver nessa piedade. Bom dia, bom dia. Então é isso que muda. Quando a gente fala de piedade sem ser algo para ser visto, mas porque Deus quer. Entendeu? Então a recompensa de Deus é muito diferente do que é uma recompensa humana. Você está dando esmolas e sendo bonzinho, beleza. Para ser visto pelos homens, ok, você já está sendo visto pelos homens. Tá aí a sua recompensa. Nada mais do que isso. Tem uma frase de Spurgeon, não vou lembrar, mas diz que todos aqueles que procuram a recompensa nessa terra
Beleza. O inferno não é terrível pro cara. Esse é um paraíso que ele vai viver. É o paraíso dessa terra. É uma parada assim, eu acho que, não sei se é essa frase, tá? Fala que a terra é o paraíso dos ímpios e o inferno dos salvos. Dos salvos. É como se for a recompensa dos ímpios. Tudo que você vai ter de recompensa vai ser aqui, irmão. Então, beleza, aproveite essa terra. Lembre, aproveite o máximo da sua vida nessa terra, porque é a sua única recompensa. O que te espera é o inferno. Agora, pro salvo não aproveite essa terra, você é um exilado, irmão. Isso aqui é o seu pior inferno. Mas se prepare para a glória eterna de Deus. Entendeu? Então, quando Mateus 6 começa a dizer exatamente isso sobre essas esmolas, vigiem com o coração de vocês. Isso é em relação ao Pai secreto o recompensará. Então, toque da trombeta é a figura de linguagem para autopromoção. Então, se autopromover não é o que Deus quer. A verdadeira caridade, a verdadeira piedade, ela não busca reconhecimento. Dar em secreto protege, então, o coração da soberba. De falar, eu sou o cara que tenho dinheiro e estou ajudando, irmão. Entendeu? Por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha. Realmente é um camelo, um animal, em um buraco de agulha. Por quê? Porque o rico está mais preocupado em acabar com os impostos dele, pô. É por isso que ele faz ajuda. O bilionário, ele ajuda a ONG, esses bagulho, porque ele está precisando ter mais dinheiro com menos imposto. Ele ganha mais dinheiro dando dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque ficou isento de imposto ali, tá tudo certo. Olha, eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho, só quero mais dinheiro. Me preocupo mais comigo mesmo do que com os outros. Mas aí, para ser bem visto pela sociedade, eu tô falando, eu tô bem. Entendeu? Olha só como eu sou bonzinho, eu tô ajudando aqui, irmão. Então a recompensa divina é algo que realmente é espiritual, algo de mudança de mente. Não é necessariamente material. Pode ser material, mas não é necessariamente material. Então, o que é a verdadeira generosidade perante ao que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, é que a generosidade, ela é vista no silêncio. Ela é silenciosa. E ela é motivada pelo verdadeiro amor. Então, por que a gente faz o bem? Porque amamos. A gente não busca aplauso, a gente busca agradar a Deus. Então, a generosidade, a caridade, a piedade vem de um amor diretamente dado a Deus. Por isso que esse trecho de Mateus 6 agora, a gente já está tirando um pouco mais da ética do reino em relação ao próximo, por mais que a generosidade, a caridade envolva o próximo, mas agora é algo mais centrado em Deus. Porque Deus é a fonte dessa caridade e dessa generosidade. E aí Jesus continua, lá do versículo 5 e 15, agora falando sobre oração. E aí ele começa, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, os fariseus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus está dizendo, fariseu gosta, irmão, gosta de se amostrar, de falar que está orando, que é um cara piedoso, um cara devoto a Deus. Ele gosta de mostrar. É aquele crente que está sempre com a Bíblia debaixo do braço, falando, paz do Senhor, irmão, tudo bem com o Senhor? E fala um evangeliquez rebuscado, que só quem é evangélico entende, porque quem é de fora não consegue entender a língua do cara, porque fala de varão, fala de manto, não sei o que lá, e tipo, poxa, olha só, e grita no meio das praças, uhul, legal, olha só, olhem pra mim, eu sou um crente. Aí Jesus está falando, não é assim. Não é assim. Aí ele vai falar, e você que é cidadão do reino dos céus? Que você não é um hipócrita, você é cidadão do reino de Deus. Estou te ensinando a ética do reino de Deus. O que você vai fazer? Você vai pro seu quarto e vai orar em secreto. Não vai ser para todo mundo ver quem você é. Nossa, olha só como ele é crente. Não, pô, ninguém vê orações em secreto.
Só você e Deus. Ninguém está contando quantos minutos você passa de joelho no seu quarto. Quantas horas você passa prostrado no seu quarto orando a Deus. Ninguém está contando. Então não tem como eu definir, olhar para você e falar, esse é crente de verdade. Olha, ele passa 3 horas orando. Vou saber, irmão. Por quê? Porque você não faz para ser visto, você faz para ter um relacionamento direto com Deus Pai. E é por isso que no final Jesus fala, então o Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Mas aí Jesus ensina também a orar direito, né? Até porque aqui Jesus não condena a oração pública, mas ele condena a oração feita por puro espetáculo. Para ser espetacular, exibicionista. Mas só que a oração é um relacionamento com o Pai. Então acaba não sendo uma repetição mecânica. É por isso que antes de iniciar como deve se orar, Jesus fala, peraí, não ore com vãs repetições. Tá? Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios. Só estou falando por falar. Pois eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. E aqui é esse falar por falar, que traduzido na NVI, é não use de vãs repetições. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Só uma pergunta. Tinha orações, tipo, na lei, que eram repetitivas? Sim. Que eu acho que, tipo assim, ao invés de eles orarem, é tipo uma Ave Maria. É tipo uma Ave Maria. Por exemplo, Shemar Israel Elohim Adonai Elohim Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isso era repetido diversas vezes. Olha Deus, eu tô aqui. Me ouve. E Jesus está dizendo, eles querem tanto ser ouvidos por Deus que ficam repetindo isso. Mas Deus já sabe o que você precisa. Você não precisa ficar repetindo, ei, olha eu aqui. Ouve Israel, olha Deus, eu tô aqui. Calma, irmão, Deus já sabe que você tá aí, Deus já sabe o que você precisa. E aí Jesus, então, faz uma estrutura do que seria uma verdadeira oração. Então, Jesus, ele não vai proibir orações longas ou curtas, tanto faz para Jesus se sua oração dura 1 hora, 3 horas, ou 30 minutos, ou 5 minutos, mas orações que são vazias de sentimento com o Pai. Orações que são vazias de relacionamento com esse Deus. E aí ele começa, Jesus apresenta, então, um modelo de uma oração. Não é uma fórmula mágica, então, o Pai Nosso não deve ficar sendo repetido. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o nosso reino. Que aí você cai no mesmo erro. Mas a estrutura do Pai Nosso deve ser levada em consideração. Primeira coisa que o Pai Nosso ensina é que Deus é acima de tudo. Ele começa, Pai Nosso, que estás no céu. Então não existe outro Deus. Então o reconhecimento do coração do crente é que Deus é acima de todas as coisas. Então, na hora que Jesus apresenta o Pai Nosso, a primeira coisa que você vai entender é, quando eu orar, eu tenho que ter consciência de que Deus é acima de todas as coisas. De que Ele é o soberano. E que a prioridade é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Então a prioridade é a vontade de Deus. A prioridade é o reino de Deus. Quando a gente ora, a gente não ora para essa terra, dessa terra para essa terra, desse povo para esse povo. A gente ora para um Deus acima de todas as coisas, que tem o seu próprio reino. E que esse reino é onde a gente participa. E que esse reino precisa ser manifestado na terra. Porque venha a nós o teu reino. E que a vontade de Deus, ela precisa ser soberana sobre todas as coisas. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é feita o tempo todo. No céu é obedecido à vontade de Deus, na terra é obedecido à vontade de Deus. Um passarinho não sai de um canto para o outro sem que seja a vontade de Deus. Então tudo é pela vontade de Deus. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A estrutura ensina de uma dependência diária de Deus. E isso é uma coisa bem difícil no nosso tempo. Porque a gente quer uma dependência um pouco mais nossa do que uma dependência exclusiva de Deus. Porque Jesus deixa bem claro, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é pão nosso garante pelo resto da minha vida.
tá bom? É como nosso, é tipo, Deus, eu sei o quanto você é poderoso, eu sei o quanto eu dependo de ti. Então eu não preciso me preocupar com o pão que eu vou comer hoje. Eu sei que na minha casa vai ter, porque o Senhor provê. Eu sei que o Senhor me garante isso. Então a dependência diária de Deus. E aí a gente vai um pouco mais para frente e Jesus dá um outro significado para o Pai Nosso. Aí ele vai começar: o perdão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizendo, vocês têm que reconhecer que o perdão quem dá é Deus. E Ele te garante isso, porque Ele é apressado em perdoar. Ele é tardio em se irar. Ele te ama. Assim como você também deve perdoar o próximo. Porque depois disso, Jesus vai dizer que o perdão ao próximo é evidência de que a oração que você faz, ela é verdadeira. Mas aí Jesus, antes de começar a ensinar toda essa questão do perdão para validar a oração, ele termina a estrutura dizendo: livra-nos do mal. Ou seja, é reconhecer que, além de você depender de Deus, além de você receber o perdão de Deus, dele estar acima de tudo, de que a vontade é feita por ele, que a prioridade é o reino dele, é ele que te garante proteção contra o mal. E aqui pode ser o mal físico, aqui pode ser o mal espiritual, pode ser contra Satanás, pode ser contra qualquer outra coisa, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a honra e a glória para tudo sempre. E a oração termina sempre com uma exaltação a Deus. Então o foco da oração o tempo inteiro é Deus. A gente está acostumado muito em orar por nós mesmos, por nossas coisas, por nossa família. Não é proibido. Não é proibido. Jesus não proíbe esse tipo de oração. Mas Jesus deixa bem claro que por mais que a gente tenha essas questões perante Deus, ele fala, não se preocupe com isso, porque o Pai do céu sabe que vocês precisam. E sabe que vocês precisam de uma família estruturada. Ele sabe que vocês precisam de um emprego agora que você perdeu. Então você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe primeiro com quem Deus é na sua oração. Secundário, desabafe com Ele. Isso aí se torna uma coisa secundária. Se torna mais um desabafo para Ele, um consolo com o Pai que está ali pronto para te ouvir, para te aconselhar, para te dar o caminho. Mas a prioridade da oração sempre é o Deus que está no céu. Então, toda oração que é equilibrada começa com Deus e termina na confiança e na exaltação desse mesmo Deus. E aí, Jesus parte então para o perdão como a evidência dessa oração. E aí, Jesus diz, pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Versículo 14 e 15. Então, quem não perdoa demonstra não ter compreendido a graça recebida de Deus. Se não consegue demonstrar que compreendeu essa graça, não tem como você exaltar esse Deus acima de todas as coisas. Não tem como você priorizar o reino de Deus. Não tem como viver numa dependência diária desse Deus. Ou receber perdão desse Deus. Porque o perdão é o fruto de uma fé viva e não uma condição que você tem que fazer para merecer salvação. Até porque a gente acredita que só a salvação é somente pela fé e não por essas, não pelas nossas próprias obras. Então, a condição da salvação não é fazer o perdão por mera condição, mas o perdão é algo que é uma resposta a uma graça já recebida. Então, coração que consegue orar para Deus dessa maneira como Cristo ensinou a orar,
é o coração que perdoa. É um coração que entende o que é graça. É um coração que entende o que é o favor de Deus e quem esse Deus é. E aí Jesus vai para o último trecho. A gente vai para o último trecho aqui, que a gente vai ensinar hoje, que é o jejum. E aí Jesus começa sobre o jejum no versículo 16, 17 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. E aí Jesus termina falando sobre jejum. Esse trecho todo aqui, quando a gente... Aqui na igreja a gente deixa... É que esse ano eu não conseguia engatar muito... No ano passado, porque a gente já tá em 2026, eu esqueci. Daí na minha cabeça tá em 2025. Mas é que ano passado, 2025, eu não consegui engatar muito bem ainda o calendário litúrgico, né? Todo cristão, a gente obedece um calendário para fazer a nossa liturgia. Então tal que a gente não fez o advento. E eu fiquei muito triste por isso, eu não consegui fazer o advento com vocês. Mas esses trechos a gente fala muito no período da quaresma. Porque no período da quaresma, para o cristão, seja protestante, seja reformado tradicional, como presbiteriano, seja reformado mais antigo, como anglicanos e luteranos, a quaresma ela é demonstrada em 3 grandes princípios: a caridade, a oração e o jejum. Então, quando a gente entra no período da quaresma, que é depois do carnaval, começando na quarta-feira de cinzas, a gente entra num período de jejum, um período de consagração a Deus em oração, e a gente pratica a caridade. E esse ensinamento é um ensinamento que a gente deveria passar na quaresma. A caridade ela não deve ser vista para que todo mundo veja. É algo mais interno entre você e Deus. Você não precisa dar com a mão direita para que a mão esquerda perceba. Você não precisa fazer um alarde no mundo inteiro. Quando você orar, a prioridade sempre vai ser Deus acima de todas as coisas. E agora vai ser a relação do jejum. E aí Jesus deixa bem claro: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Aí você fala, mas como é que... Hoje em dia, ninguém percebe quem está jejuando, certo? Porque a pessoa, como era feito antigamente o jejum do fariseu. Para ele dizer que ele estava jejuando, ele rasgava suas vestes, se vestia de trapo, pegava a cinza, jogava na cara, descabelava, ficava triste, tipo, meu Deus, eu estou muito triste. Você vê isso, por exemplo, com Davi, por exemplo. Com o povo de Israel, quando Esther avisa sobre... Esqueci o nome do cara agora. Mas Esther avisa o povo para jejuar, então o povo rasga suas vestes e veste de cinza. Essa era a tradição. O jejum era demonstrado fisicamente. Vocês precisam parecer que estão devastados perante Deus. Vocês precisam parecer que vocês são trapos perante Deus. Esse é o sentido do jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro não é somente, vou ficar um dia sem internet. Não, o jejum verdadeiro é, eu não sou nada perante Deus. Eu sou trapo, eu sou cinzas, eu sou pó. Eu não mereço nada, só mereço esse Deus. Porque Ele, em alguma maneira, foi gracioso comigo. Mas essa é a minha condição. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou trapo.
E isso era demonstrado fisicamente no jejum. Então o fariseu se cobria de cinza, rasgava suas vestes, vivia de trapos para dizer: olha só como eu estou jejuando, eu estou reconhecendo que eu sou um trapo. Mais uma vez, sendo exibicionista, falando: olha só, me vejam aqui, vejam como eu sou um trapo, como eu não mereço nada perante Deus. E aí Jesus deixa bem claro: não é assim que vocês vão jejuar. Quando vocês jejuarem, em vez de vocês rasgarem suas vestes e se encherem de cinza, lava o rosto. Penteia o cabelo. Sejam exemplares. Não pareça que está jejuando. Por quê? Porque uma hora o jejum parou de ter esse significado de eu sou trapo, eu sou imundice, para olhem para mim. Olha como eu sou um verdadeiro religioso. Olha só como eu estou vivendo bem a minha vida. Eu jejuo perante Deus, pô. Eu reconheço perante Deus que eu sou trapo. E aí, o princípio já não está mais com Cristo, já não está mais com Deus. O princípio já não é reconhecer perante Ele quem eu sou, mas o princípio agora é: vejam quem eu sou. Sair de Deus para mim. Mas o jejum é voltado para Deus. O jejum havia se tornado um símbolo de espiritualidade pública. Mas o jejum não é isso. O jejum não é uma autopunição. O jejum é uma disciplina espiritual. A aparência triste de trapo visava impressionar pessoas, e somente pessoas. Mas o jejum verdadeiro é entre o crente e Deus. É o crente perceber perante Deus que ele não é nada. E é por isso que a gente fica sem comer nada. É sem comer e sem beber. É seu corpo falando: eu quero. Você fala: mas Deus é mais importante do que esse corpo aqui. Deus é mais importante do que a vontade desse corpo aqui. Deus é mais importante do que eu. É por isso que eu fico sem comer e sem beber nada, porque Deus é mais importante que isso. Então Jesus assume que o discípulo do reino dele agora jejua, mas com a motivação correta. E a motivação correta do jejum é você se reconhecer como alguém que não serve para nada. Que você depende de Deus exclusivamente e unicamente de Deus. Você em si não é nada. Mas o jejum ele não termina só nisso, tá? O jejum ele tem um valor a mais do que isso. É uma saudade. Uma saudade do noivo. Uma saudade de estar perto de Deus. Então tal que quando Jesus está com os fariseus perguntam a respeito dos discípulos de João Batista. E dizia: os discípulos de João jejuam, mas os seus não? Jesus fala: enquanto o noivo está aqui, eles não precisam jejuar. Enquanto o noivo está aqui, eles não precisam jejuar. Mas chegará o dia que o noivo será tirado. E aí jejuarão. O motivo do jejum do crente é uma saudade do Deus eterno. E isso encaixa com tudo aquilo que Jesus está ensinando de jejum aqui sobre jejum. Que não é uma coisa para vivermos de aparência, somente aparência. Mas é reconhecer que esse Deus é totalmente outro. E que... Vou fazer uma observação, acho que é por isso que hoje se fala tão pouco do jejum, né? Porque é uma geração que nunca foi apaixonada por Jesus, né? Verdadeiramente, né? Uma geração que não tem saudade de Deus. Porque é muito louco, a gente não fala muito sobre jejum. A gente, no caso, quase não se ensina sobre o jejum. Porque, vamos lá, vamos colocar as cartas nas mesas.
Como você aprendeu sobre jejum? Falando de mim, eu aprendi que jejum era para me conseguir alguma coisa de Deus. De que Deus era meio que um gênio da lâmpada, uma maquininha que eu precisava fazer uma campanha de oração e jejum para Ele me dar o que eu quero. Então eu jejuava para Deus. Eu era pequeno, pô. 8 anos. Fala, eu vou jejuar para Deus me dar uma bicicleta. E jejuava para Deus me dar uma bicicleta. Mamãe, por que você não tá comendo hoje? Porque eu quero uma bicicleta de Deus. Ah, meu pai, você sabe que compra a bicicleta pra você sou eu, né? Não, mas meus pais também... Eu sou nascido na igreja metodista, né? Então eles sempre ensinaram a gente a pedir pra Deus, mesmo sabendo que comprava era ele. E eu desde pequeno aprendi a fazer jejum, mano. Porque se eu não orasse e jejuasse, às vezes eu orava, demorava o presente e falava, então jejua. Aí comprar o presente. Mas é isso. Mas aí Jesus parece que subverte tudo, pô. Quem disse que o jejum pra vocês é qualquer outra coisa? É uma saudade que vocês vão sentir de quem? Da presença do Pai. É a saudade de estar do lado dele. É a saudade de ver ele tabernaculando mais uma vez no meio do seu povo, ver ele no meio do Éden. Dele estar se relacionando com vocês mais uma vez, falando com vocês. Por quê? Porque vocês são pó, vocês não são nada. E é isso que vocês devem reconhecer perante o jejum. Vocês não são nada. Vocês não têm recompensa nenhuma. Vocês são pó. Cinza e pó. E é isso que vocês devem levar em consideração. Vocês são cinza e pó. E vocês devem sentir saudade do noivo. Porque vocês amam o noivo. Então, a disciplina do jejum, ela perde o seu valor quando vira encenação. Eu vou jejuar porque eu quero mostrar que eu sou um bom crente. Eu vou jejuar porque eu quero alguma coisa de Deus. Porque Deus é um gênio da lâmpada, uma maquininha cassianica que eu bato 3 vezes e vai sair meu pedido, pô. Eu vou trocar isso. Porque isso não é uma disciplina espiritual do jejum. Isso é uma disciplina espiritual humana. Não é uma coisa divina. Então, a piedade verdadeira que Jesus está ensinando aqui desde o começo do capítulo 6 é para quem não vive o palco, para quem não vive com holofotes apontados para si mesmo, mas para quem vive com o Pai em secreto. Então, a gente deve examinar as nossas motivações espirituais. Cultivar uma vida devocional é cultivar uma vida sincera, em secreto com Deus. É priorizar o relacionamento com Deus acima de ter uma aparência de ser religioso, ter uma aparência de ser cristão. A prioridade não é essa. A prioridade é relacionamento com Deus. As práticas espirituais da oração, do jejum, são meios de comunhão com esse Deus. Não é um meio de autopromoção. Não é um meio de eu falar, olha só, gente, olha pra mim, eu sou um bom crente, pô, eu vou domingo pra igreja. Eu vou na quarta-feira, tô todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, participo de tudo quanto é coisa dentro da igreja, para que vocês me notem. Irmão, esquece. Você já recebeu sua recompensa. Eu conheço gente que exatamente vivia assim. Era o dia inteiro dentro da igreja. Aí no final você perguntava, é pra Deus tudo isso aí que você tá fazendo? É. Mas aí quando alguém criticava o que tava fazendo, reclamava. Por quê? Porque tava fazendo para ser visto pelos homens. Brigava com a família inteira, porque precisava fazer o aniversário do pastor, mano. Brigava com a família inteira porque precisava, poxa, a gente precisa fazer isso aqui, isso ali. Aí quando era para fazer para a própria família, não fazia. Não tinha o mesmo zelo que tinha com o apóstolo, com o bispo dentro da igreja, que tinha com a própria família, pô. Família que se exploda. Quem é a prioridade aqui é o bispo e o apóstolo, porque eu preciso me tornar alguém dentro dessa igreja. Eu preciso ter uma aparência de religioso. E esse é o foco principal. Você fala, mas não é esse que é o evangelho do reino de Deus.
O Evangelho do Reino de Deus, a visibilidade pouco importa. O que vai importar é o relacionamento com o próprio Deus. Pouco importa se você está sendo reconhecido ou não pela comunidade. Se você só está buscando isso, você está no lugar errado. Vai para seita e heresia. Lá eles fazem isso. Tem um monte de seita por aí que se você trabalhar bastante, você é reconhecido, pô. Aí sim, você está no lugar certo. Mas no reino de Deus, não. O reino de Deus é em particular. É só você e ele. E você serve sua comunidade por amor, por graça. Não para ser reconhecido. A prática, tudo que Jesus ensinou aqui, é um meio de comunhão com Deus, mas é um meio de comunhão com a comunidade. Não uma coisa para você se autopromover. Porque Jesus ensina que Deus vem em secreto e recompensa em secreto. Ele recompensa quem é sincero de coração, seja uma recompensa espiritual, seja uma recompensa material, tanto faz. Mas o que Deus rejeita é uma fé que é encenada. Uma fé que é só fingida. E o verdadeiro discípulo, ele não vive para ser visto, mas ele vive para agradar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. E é isso. Vamos lá, eu acho que dá tempo das perguntinhas. 10 minutinhos. Acabar a aula. Vamos lá. Primeiro, por que Jesus condena a prática religiosa feita para ser vista pelas pessoas? Desculpa, pai. Caraca, Ariel. Ia bizarro. Ariel chapando. Vai responder, vai lá. Muito cabuloso. Ele vai vir com aquela Caraca, mano. Por Qual que era a pergunta? que Jesus condena Foi cabuloso, a né, prática mano? religiosa feita para ser vista pelas pessoas? Por conta da motivação feita, né? Contra da motivação é feito. Eu acho que Porque não é sobre as pessoas, é sobre Cristo, né? não é sobre as pessoas, é sobre o próprio Deus. É sobre como você se relaciona com Deus. Você, no momento que você só está sendo visto pelas pessoas, se preocupa mais com você mesmo do que com Deus. Então a motivação do coração é muito importante. Então, qual a diferença entre religiosidade e espiritualidade verdadeira? Qual que é a pergunta? Qual é a diferença Agora entre... já chapei mesmo. Qual é a diferença entre religiosidade e espiritualidade verdadeira? São perguntas espirituais, mas pessoais respostas, né? Que é vivência, né, cara? Vivência. Atitude, posicionamento. A questão do seu coração perante Deus. Você vai se posicionar perante Deus, vai falar pra Deus, tipo, eu tô sendo sincero ou não, cara? Se eu só tô sendo visto, como eram os fariseus, só tô fazendo pra ser visto, ou se eu tô fazendo porque eu amo Deus de verdade e amo o meu próximo. Se eu recebo a graça de alguma coisa. Agora, o que aprendemos a partir da oração do Pai Nosso? Quando a gente olha o Pai Nosso, o que a gente aprende? De como deve ser a oração. Pô, falei da estrutura, hein? Você começou falando que a gente reconhece que Deus é soberano. Deus Começa é falando soberano. que Pai nosso que estás no céu. Isso. Na nossa oração, Deus deve estar acima de tudo. Então, Deus é soberano. Na nossa oração, Como uma é de oração cada dia. é provisão. a dependência de Deus de cada dia. Pão nosso cada dia nos dai hoje. A prioridade é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. O perdão das pessoas, o perdão de Deus é algo que deve estar dentro do coração no momento da oração. E saber que a proteção vem dele. Livra-nos você do mal. acha disso? Eu tenho algumas práticas de oração, às vezes citar os versículos da Bíblia. Se isso for do coração, tranquilo. É. Eu também tenho essa prática. Agora, Pode parar então.
Agora, Só pra ele, que você não falou. Eu queria entender de você. agora o que pode acontecer é simplesmente o que Jesus está condenando aqui. Você muito repetir para tentar ser visto por Deus. Qual é a intenção do seu coração? Por que você está falando dos versículos? Da Torá, eu entendi. Entendeu? Essa parada. Entendi. Tipo, por que Mas você é está uma coisa falando? específica mesmo. Por que você está falando dos versículos? Porque você quer falar com Deus, tipo, olha só como eu sou bom. Olha só como eu sei as coisas, tá ligado? Tô ligado. Mas aí Jesus fala, não é assim. Qual é o coração? Até porque a palavra de Deus, ela fala com o nosso coração. Então, querendo ou não, uma hora ou outra eu falo, caracoles, velho. Esse versículo fez muito sentido pra mim agora. Tá tocando muito meu coração. Não tem por que eu não falar. Isso acontece, pode acontecer. Eu acho muito louco que na oração do Pai Nosso, mano, é uma oração muito relacionada à vida prática, né? É uma vida prática. Então, toda oração, todo modelo de oração que Cristo deixa, mano, é algo muito prático, né, mano? O perdão, o pão, o reconhecimento, né, do Senhor como soberano. Então, tá relacionado a uma vida prática, né? Então, às vezes, até a gente, assim, mano, muitas vezes eu já fiz muitas orações espirituais demais. Tipo, com sobrenaturais e tal, mas o Senhor, Jesus deixou um modelo de oração que vai resultar numa vida prática diária. Aquela oração, ela serve pro dia a dia, mano. Não é algo, sei lá, específico, tá ligado? Então eu acho da hora que é muito prática a oração que ele deixa, né? É muito prático. Então, tal que falar do perdão é uma coisa essencial para a vida cristã. E quando Jesus termina o ensinamento sobre a oração, ele fala que é para perdoar uns aos outros. Que aí sim vai ter validação. Por quê? Porque o perdão é essencial para a vida cristã. Mano. Você reconhecer a graça de Deus, você só reconhece pelo perdão uns aos outros. Você só reconhece o que é graça de Deus perdoando quem está com você, mano. E aquilo lá que eu falei na aula do capítulo 2 ou foi 3, velho? Não lembro. Ou foi no começo do capítulo 5? Não, foi no começo do capítulo 5. Falei sobre perdão. Eu falei, mano, é isso, o perdão de Deus não é tipo, uou, legal, te perdoei aqui, agora cada um pro seu lado. Não, Deus não faz isso com a gente, não. Deus olha, tipo, pô, você me machucou, você blasfemou contra o meu nome, mas ainda te recebo como filho e senta aqui na minha mesa. Esse é o perdão de Deus. E aí, mas pra nós, o perdão tem que ser tipo, pô, tô perdoando o cara ali, mas eu quero distância dele. Esquece, irmão. Esquece, você não perdoou. Perdão senta aqui na mesa de novo. Ah, mas o cara me machucou 10 vezes. 10 vezes ele vai sentar aqui na minha mesa de novo. Ele vai comer comigo 10 vezes se for preciso. Que esse é o perdão. É que tem muito disso. Eu já vi muita gente ensinando que o perdão era uma coisa tipo, legal, você já perdoou no coração, agora esquece, não convive mais com a pessoa, não precisa conviver. Você já perdoou, mas não precisa conviver. Então, nessa lógica, Deus não convive mais com você também. Entendeu? Deus não convive mais com você. Fechou. Mas não, Deus faz questão de te chamar de filho de novo. E te falar pra você sentar na mesa e comer com ele. E isso é perdão. Então, o perdão da vida cristã é algo essencial. Mas é difícil. É uma coisa tão séria essa questão do perdão, né? Porque teve umas treta lá na família, né? Em relação à saúde e a dinheiro, né? Mas você sabe o que é a bosta que dá, né? Aí, tipo, mediante a treta, mano, foi no final de 2024, né? Foi no começo de 2024 começou as tretas. No final de 2024, tipo, eu lembro que Deus falou no meu ouvido, né? Eu tô um ano sem ouvir de você. Tudo que você falou, eu tô um ano sem ouvir de você. Aí eu só vou casar e pedir perdão. Falei, caraca, já pensou, tipo, você tá um ano ali orando pra Deus, indo pra igreja, tipo, Deus não tá nem pra você, não vê tão sério. Eu falei, caraca, tipo, algo Mas pessoal, né? porque Jesus deixa bem claro. Se vocês não perdoarem uns aos outros, se continuarem só assim, pois se perdoarem as transgressões dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. O perdão é essencial para que vocês tenham perdão também. Tipo, não foi só uma pessoa, foi tipo 5, né? É uma coisa que
a vida cristã, ela é assim. O próprio Cristo no meio da cruz, pô, perante os assassinos, olha pro céu e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sim, bom dia, pessoal. Bom dia. O André pediu pra avisar que começou o vídeo. A gente já tá descendo. Valeu, Alex. E aí, tipo, só vou deixar agora que é uma pergunta pra refletir mesmo perante tudo isso. Como é que a gente pode cultivar a vida espiritual sincera no dia a dia? Então, quando chegar em casa e for ler esse trecho, reflita sobre como é que eu vou viver minha vida agora. Vou cultivar essa vida, parar de viver de aparência e realmente cultivar uma vida espiritual perante Deus que seja de forma sincera. Amém? Amém. Fechou. Ó, ainda deu tempo.